mais um Talk Têxtil. Meu nome é Deiler William e hoje eu tenho mais um convidado especial. Além de amigo, a gente já se esbarrou por algumas empresas do têxtil e hoje eu trago Micael Bogo para conversar aqui no Talk Têxtil. Seja bem-vindo, Micael. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço pela recepção, agradeço pelo convite. E fica aqui, antes de mais nada, meus parabéns pela iniciativa, né? A gente estava falando há pouco nos bastidores que aqui no Sul a gente não tem muito hábito de falar daquilo que a gente faz. O carioca, o paulista, é aquele negócio, o cara põe o ovo e cacareja. A gente só põe o ovo, né? A gente teve um convidado uma vez que passou por aqui, não chegou a gravar, mas a gente acabou trocando uma ideia. A gente falou que em São Paulo tem o São Paulo Fashion Week. Santa Catarina é tão tímido, não tem quase nada que fomente o nosso têxtil, Nada. Então, nada. A ideia do Talk Têxtil é aproximar essas indústrias, porque eu acho que pro têxtil ficar mais forte, a gente precisa se unir. Não é uma pessoa só que vai fazer o têxtil ficar mais forte, mais evidente aqui na nossa... Porque forte ele é, né? Só falta ficar um pouco mais evidente e aproximar as indústrias, né? Para isso acontecer. O Juliano Donini da Marisol, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele fala que as empresas da região elas estão muito preocupadas em competir. Mas a gente deveria se preocupar mais em competir, em ganhar dinheiro junto, ao invés de um ganhar dinheiro do outro. Porque daí chega um forasteiro de fora, tipo a China, e sozinha ela faz acontecer, às vezes, né? Então, a gente precisa se unir, porque às vezes sozinho a gente não consegue competir com essas empresas de fora, né? Então, fica aqui a nossa iniciativa, que é um pontapé inicial para aproximar todo mundo e a gente juntos fazer um mercado mais lucrativo para todos e mais próximo também, porque não só financeiro, mas a gente aprende muito, né? Então, às vezes, uma coisa que está dando certo numa empresa dá para aproveitar na outra, ou até mesmo os erros de uma empresa a gente pode evitar esse erro para outra empresa, né? Certeza. E falar em empresa, cara, tu passou por muita empresa boa, né? Cara, eu tive boas escolas, graças a Deus. Bons professores. Alguns foram meus professores também, no exemplo da Cativa, né, cara? Onde a gente se conheceu. É verdade. Vamos falar de Cativa? Vamos falar da tua trajetória? Vamos falar de todas as empresas que tu já passou? Claro. Micael, é bom tu falar que tu hoje está de gestor comercial numa empresa muito legal, com produtos lindos, né, cara? Que abrange, já com a Catavento junto e todas as marcas, né? Tivemos também 2 lançamentos agora, depois a gente fala deles, mas foi um sucesso. Massa. Vamos lá, onde o bichinho da moda te picou pela primeira vez? Cara, então, no passado eu era comprador de tinturaria. Na época que eu fazia faculdade. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia, né? Eu entrei como estagiário, depois virei comprador numa tinturaria de Indaial, chamada Benex, ela existe até hoje. Quando eu fazia faculdade, eu tinha um professor carioca, e ele falava muito da área de vendas. Ele dizia o seguinte, que em vendas a gente ganha o quanto a gente trabalha. Eu sempre trabalhei bastante, né? Então eu pensei, posso ganhar mais. E aí comecei a procurar oportunidade no setor de vendas e a Cativa tinha aberto uma vaga que não existia na época, era uma vaga nova chamada promotor comercial. Era basicamente alguém para trabalhar ao lado do representante e manter ele focado na empresa durante algumas semanas. O projeto inicial era eu viajar com o representante, eu ficava 3 semanas com ele, quase um mês, 3 semanas sem voltar para casa. Mas a gente fazia esse trabalho muito próximo, muito junto, né? Eu acompanhei esse projeto nascer na época que eu passei por lá, e eu vejo esse projeto como quase que uma faculdade de gestão comercial, cara. Porque tu não chega a ser um gestor, então tu não tem aquela responsabilidade de gestão e tu tá totalmente livre para mergulhar no mundo têxtil, no mercado têxtil, visitar lojista, ver operação de representante, entrar dentro da fábrica com um olhar mais comercial, já pegando um pouco dessas coisas que a gente vê externo, trazendo para o interno da fábrica. Então, é uma aula, é uma faculdade esse primeiro início no têxtil que tu teve, né, cara? A Joy Alano, que inclusive é uma excelente pessoa para você trazer para cá para conversar, ela numa das palestras dela, ela conta que ela foi estilista durante muito tempo, depois virou representante comercial. Ela fala, olha, eu virei gente... depois que comecei a ser representante comercial. Como é que é o nome dela? Joy Alano. Joy Alano? Cara, Queremos você excelente. Aqui. Queremos você aqui. Vale a pena. Traz que o conteúdo é muito bom. Faz a frente para nós lá. Pode deixar. Então tá. E realmente, assim, eu ter tido a oportunidade de trabalhar junto com um representante em campo durante tanto tempo, tão focado, isso foi um divisor de águas Mais da de minha 10 vida. anos, né? Mais de 10 anos atrás isso já, né? O que eu te conheço é 11? 11, 12 anos, é isso aí. Faz tempo.
Bastante tempo, cara. E mudou bastante coisa de lá pra cá, né? Eu sempre falo que antes de WhatsApp e depois de WhatsApp, né? Porque naquele 2011, há 11 anos atrás, não tinha WhatsApp, né, Não cara? tinha. Então, era algumas coisas menos fáceis do que hoje de acontecer, né? Agendar cliente, era por telefone, tinha umas dificuldades. Acho que na época era até o BlackBerry que bombava na época, né? Acho que o BlackBerry, há 12 anos atrás, ele já estava no auge. Já isso estava aí. no auge. Só que ele tinha teclado, mas acho que dentro do BlackBerry até tinha um chat para usuários de BlackBerry, isso. Uhum. mas se usava muito pouco. Né? Depois veio o WhatsApp e aí a gente facilitou muito a vida para agendar, para fazer tudo, né, cara, pelo WhatsApp. Como mudou, né, o ramo têxtil, né, cara, nessa parte de venda. Mas ele ainda continua atrasado, se for ver, né? A gente ainda carrega mala, ainda a gente faz um monte de coisa. A gente torce para que isso mude logo, né? O mercado... A gente está no meio da dinâmica, né? Então, às vezes, a gente não percebe. Mas se a gente parar para pensar como era 11, 12 anos atrás, quando a gente se conheceu... Não é muito tempo, cara, atrás, né? Não é muito tempo. Mas mudou já muita coisa. Muita coisa. A forma de apresentar o mostruário, a quantidade de concorrentes que surgiram, a forma do lojista comprar, a forma do representante apresentar as coleções, eu acho que tem mudado bastante. Mas eu acho que são mudanças bem lentas. Eu sou o defensor do contrário, né? Nós vamos debater isso aqui. Porque se tu for pensar, a gente estava falando ontem aqui no nosso squad aqui, né, do Talk Têxtil sobre esse tema, né? E a gente estava comentando, o iFood veio para mudar toda a forma de vender comida. O Uber mudou totalmente a forma de locomoção e de pensar em locomoção. Quando a gente pensa que tem que se deslocar de um lugar para o outro, a gente tem muito mais opções agora. Uber, táxi, ônibus, patinete, daqui a pouco a gente vai ter drone, né? E por aí vai. Até a forma de se relacionar hoje com o Tinder, né? Para os solteiros aí, né? Então, é muita coisa que mudou. Agora, quando tu olha para o têxtil, as mudanças do têxtil, elas não são muito digitais, elas ainda são mudanças manuais. E, claro, eu sei que tem a dificuldade do têxtil ser palpável, né? A gente precisa pegar na peça, a gente precisa pegar na roupa, vestir, tem toda essa parte que não dá para fazer tão bem de forma virtual. Mas eu acho que uma forma mista deveria existir, uma forma. E é talvez até por isso que a gente está investindo hoje, né, no nosso grupo aqui, numa ferramenta que talvez nos traga esse formato. Porque se for pensar o lojista, cara, ele vai numa feira, às vezes com 500 fábricas para descobrir novos fornecedores, né, nessas feiras. Por que ele vai? Se desloca de tão longe para cá? Será que não é uma falha de um representante de repente não estar visitando ele? Será que não é uma falha de às vezes no Google ele não encontrar a fábrica? Será que ela não está bem posicionada no Google? Então, entende que o digital às vezes o têxtil não está bem posicionado ali dentro. Uma coisa é fato. Esse custo todo de servir o lojista para a mercadoria chegar no consumidor final é muito alto. Porque você tem que desenvolver uma coleção com 1 ano de antecedência. Aí você manda essa coleção para um representante comercial que gasta pra caramba. Um representante não gasta menos do que 15, 20 mil para trabalhar uma coleção na estrada. Para levar loja a loja para apresentar e tirar pedido. Para depois de 2, 3 meses a indústria entregar. Tem um monte de gente que ganha algum comissionamento, alguma rebarba no caminho. Então esse custo de servir realmente é muito alto. O consumidor acaba pagando por isso. E a gente vê que o consumidor, ele tá cada vez com menos grana, né? É como se tivesse muitos intermediários no meio, até chegar na ponta, né? Exatamente. Agora, como reduzir esse atrito é uma fórmula que eu ainda não cheguei. É uma linha de tempo muito grande, né? Da compra do algodão, transformar em fio, do fio se transformar em malha, da malha se transformar em moda, ser enviada para os lojistas e ser consumida pelo consumidor final. É uma linha de tempo aí de pelo menos de 6 a 8 meses. Se a gente começar a contar ainda pela parte de desenvolvimento, passa de 1 ano, né? Então, é muito dinheiro na frente que o empresário coloca, com todos os encargos e tudo mais, até a moda chegar no consumidor final. Então, é um processo longo, né? Por isso que eu acho que o têxtil ele precisa de algo que acelere isso, né? Para a gente ficar mais competitivo. Então, eu até acho... E além da questão de preço, quando a gente fala dessas plataformas internacionais, as plataformas asiáticas, eles têm um ponto muito forte que é a velocidade, né? Fazem um desfile em Milão hoje, amanhã ele já tem alguma coisa muito similar na plataforma deles, com frete grátis para o Brasil e entrega em 7 dias. E a gente aqui dentro do território nacional, às vezes... E o que o Brasil está fazendo contra isso, né? Quase que nada. A gente está praticamente aceitando essa realidade e não está buscando nada de novo, né? Então é um despertar que todo mundo tem que ter.
Porque a gente precisa fazer alguma coisa, né? E sem contar que não vamos falar de política, assim, de direita e de esquerda, mas a gente tá num momento que também o governo não ajuda, né, cara? Assim, com questões de tributos. E aí chega a pessoa de fora, a empresa de fora, deita e dança aqui com a gente, né? É meio complicado, cara, essa parte aí. E aí? E a Cativa? Daí, como é que foi essa tua trajetória? Passou o Brasil todo, visitando o Brasil todo, né? Logista. Eu fiquei 2 anos pela Cativa ali, eu realmente tive a oportunidade de ir muito a campo, de aprender a vender, de aprender a se relacionar com cliente, de se relacionar com pessoas. E eu sempre digo assim, a Cativa foi a empresa que me abriu todas as portas para a trajetória que eu consegui ter até hoje. A Cativa foi a abertura de portas e a Algoche, que foi a empresa que eu trabalhei na sequência, foi o meu grande MBA, assim. Até quero mandar um abraço lá pra Dona Cátia, pro seu Gilmar, né, cara, que são pessoas muito Dona boas. Valci. Dona Valci, cara, Dona Valci, é verdade. E aí, o Goshi, cara, o japonês lá diz que ensina bastante também, um baita professor, né, cara? A Algoche... Os japoneses, eles já são conhecidos por ser organizados, metódicos, eles inventaram muitos conceitos que funcionam em várias indústrias, né? Principalmente nessa questão de produtividade. O Sidney Ogoshi, que é o fundador e o presidente da empresa hoje, ele é um cara muito inteligente, muito visionário. É um cara que, se um dia tiveres a oportunidade de chamar aqui também, é uma mente brilhante. Estamos assim. meio longe, mas o convite já está feito. Vou estender o convite para ele também. Uma pessoa que eu tenho um bom relacionamento até hoje. Ele começou a empresa com 4 máquinas de costura há 30 e tantos anos atrás e hoje é uma das maiores, se não a maior indústria de moda masculina do Brasil. Pois é, cara. Você vê, patrocina campeonato brasileiro, campeonatos estaduais. Eles têm uma presença muito forte e eles conseguiram furar uma bolha de mercado, trabalhar de uma forma diferente do que a gente está acostumado aqui na região. E é um case extremo de sucesso, assim. Saudade do PPR que eu recebia lá. PPR, para quem não sabe, é participação de resultados, né? Exatamente. Deve ser bom receber, né, cara? A gente que é empresário, a gente não recebe essas coisas, cara. Mas a gente paga, né? Muita coisa, mas a gente recebe pouco. Mas e o Ogoshi lá, ele é ativo em que área? Tu acha que ele é mais voltado para o comercial ou ele é mais voltado para a produção? Hoje a gestão da empresa lá, ela se divide no casal. O Sidney e a Auriane. A Auriane fica mais numa parte administrativa financeira, ela é muito, muito, muito competente nisso mesmo. E o Sidney, até a época que eu estive lá, isso já tem quase 10 anos, né? Ele já era mais focado em produto e parte comercial. E lá, eu sempre digo que foi meu grande MBA, porque lá você tem processo para absolutamente tudo, inclusive para vendas. Você tem um processo de como você aborda o cliente, você tem um processo de como você apresenta o mostruário, você tem um processo de como você fala de cada parte da coleção, você tem um processo onde você fala do planejamento de entregas e como fazer esse planejamento e como combinar isso com o cliente. Eles são fantásticos, tem processo para absolutamente tudo. Tem uma brincadeira de criança que se chama telefone sem fio. A gente fala uma frase, uma palavra na orelha do amiguinho e essa frase vai indo até o final da brincadeira com uma fila de 20, 30 crianças, né? Eu fico pensando quanta informação não se perde no caminho desde a produção de uma mercadoria, né, de uma peça, até o final. Como é que faz para não se perder essa informação? Porque a estilista, às vezes, ela cria uma coleção baseada num tema e esse tema precisa chegar com a mesma qualidade lá na ponta quando o representante está mostrando a coleção, né? Hoje isso não é um desafio, cara, para um gestor transformar todo esse... Até um pouco de cultura da empresa, né? Um pouco de cultura, levar essa cultura lá para a ponta, lá para a mesa do cliente, quando o representante está atendendo o cliente. É um desafio, né? A cauda, de fato, é muito longa, assim, porque entre a estilista pesquisar, idealizar, dentro da empresa a gente já perde um pouco disso, né? Porque a essência está muito no estilo. Até chegar no representante. O representante passar isso para o lojista e o lojista passar para o consumidor final é um desafio, de fato, tremendo. Hoje, eu posso dizer, se perde muito essa informação no caminho. A Algoche, para tentar azeitar um pouco mais essas relações, ela sempre investiu muito em treinamento. Muito. Treinamento para lideranças,
e representante comercial. A cada coleção, o representante comercial vai até a fábrica para ouvir de novo os mesmos conceitos, reforçar a cultura, reforçar processo e depois ir a campo novamente. Então, acho que isso ajuda um pouco a amenizar, mas azeitar de fato as relações, eu também não achei um caminho ainda perfeito. Cara, inclusive a distância, né, entre representante e as diferentes culturas, né? A gente fala com o Brasil inteiro, então são diversas culturas diferentes, momentos que cada estado vive, né? Então é complicado para a informação chegar na ponta. E mesmo chegando... São leituras diferentes também. E um lojista compra de 15, 18 empresas numa coleção. Se cada uma chegar e contar uma história diferente, ele não consegue transmitir isso com qualidade para o consumidor. Mas o lojista ele precisa aprender a pegar essa essência de cada marca, porque ele consegue aproveitar muito mais na hora da venda. Porque se ele dá continuidade nesse conceito que vem lá do estilo, até no final da venda, ele fica com muito mais argumentos na hora de vender o produto e, consequentemente, quem tem mais argumento vende mais, né? E se ele puder passar isso para suas balconistas, vira uma cadeia completa de informação baseada em cada coleção. E a gente começa a vender moda mesmo, não só preço. Que falta um pouco disso, né? Isso que eu ia dizer. Eu ia pegar exatamente esse gancho. Porque o lojista... que ele é mais preparado, que ele estuda um pouco mais, que ele vive mais o seu negócio, eu não sei se ele vai vender mais que o outro lojista, mas ele vai vender melhor. O lojista que ele não se prepara, que não tenta vender um diferencial, ele vai vender preço. E preço sempre tem alguém vendendo mais barato. Sempre. Agora, quando você vende diferencial, quando você vende uma história, você consegue diminuir a tua dependência de promoções, né? É um valor agregado invisível que a gente precisa tornar visível através da nossa história, né, cara? De contar a história mesmo da marca, né? E sobre o Goshi, eu não conheço muito bem a marca, mas me parece que eles surfaram também um pouco, claro, todo o mérito deles, né? Mas surfaram um pouco nessa onda Dudalina, não surfaram? Foi bem no momento que a Dudalina também estava em evidência. O produto do Goshi parecia meio que brigar com essas marcas da Dudalina na época. Sim, a Goshi, ela sempre foi uma marca em relação à marca Dudalina, por exemplo. Se eu estiver errado, me fala. Né? Não, claro. Ela sempre foi uma marca com um custo mais acessível. Isso era bom, porque a gente ia nas lojas de moda masculina e a gente conseguia realmente entrar com uma marca de giro, com uma marca de velocidade. Hoje, a gente vê que a marca Dudalina ela não está mais tão presente no mercado multimarca como a gente via há 10, 12 anos atrás, né? E a Goshi, ela, não sei se é bem a palavra, mas talvez aproveitou desse momento e ela conseguiu fazer uma pulverização muito grande, consciente, e vou falar, sem inventar muita coisa no produto. Eles têm um produto constante, eles trazem matérias-primas, eles trazem bases diferentes, mas o grande negócio deles é fazer o feijão com arroz muito bem feito. Que legal, né, cara? Pô, tu aprendeu bastante então lá. Não, foi meu grande MBA. Assim. O ruim é a distância, né, cara? Era meio longe de onde tu mora, né? Foi por isso que tu mudou depois? Eu trabalhei lá por 2 anos, se eu não me engano. E em 2016 eu casei. E aí eu sempre estava ou viajando com o representante, ou quando a gente estava em intervalo das coleções, eu ia para a fábrica. Como fica a 500 quilômetros da minha casa, acabava sendo uma viagem também. Então isso realmente pesou na minha decisão na época e por consequência disso eu saí. E a Goshi, ela não é numa cidade... Eu não lembro bem certo de conhecer outras empresas que ficam no território ali da Goshi. É meio que não é um território têxtil ali, né? Não. Por isso que talvez isso tenha que contratar profissionais tão longe, porque a empresa começa a ficar exigindo mais qualificação dos profissionais e acaba não encontrando alguns skills que ela precisa talvez na própria cidade, né? Sim, também, até porque a cidade, eu acho que ela tem 14 ou 15 mil habitantes. É São Carlos o nome da cidade. E a Goshi deve ter hoje uns 3, 4 mil funcionários, eu imagino. Entre as 16 unidades que eles têm. Mas eu acho que o fato deles ficarem fora desse nosso eixo de confecção acabou sendo um grande ponto forte. Porque aqui, as empresas, a gente acaba olhando... A gente olha muito o que a Lunender faz, a Lunender olha o que a outra faz e assim por diante. Lá eles não têm essa proximidade, então eles têm que inventar um caminho próprio e esse caminho acabou surtindo um efeito muito bom positivo. Que também ninguém olha para eles, né? Eles estão fora do radar aqui. Estão fora do radar, exatamente. Na verdade tem uma outra empresa lá que também é de têxtil, que é o Grupo DAS.
né, que tem a licença da Fila, eles produzem Nike no Brasil, produzem Adidas. É uma empresa também com seus 10 mil funcionários. Segmentos diferentes. Pô, funcionário pra caramba. Não, o grupo DAS é gigantesco. A gente fala de Malve, né? Quem não conhece a Malve, vamos supor, né? Veio até o Eduardo Marcelo alguns episódios aqui atrás. E a Malve 3.500, 4.000 funcionários, mais ou menos, né? Agora tu pega 10 mil funcionários. 10 mil funcionários. 20, cara. Eles têm fábrica de calçado. Uma cidade chamada Saudades. Deve ter também seus 10, 12 mil habitantes. Caramba. E aí o Júnior? Aí onde tu conheceu o Júnior, da Pacífico Sul? Agora, atual Texpa. Ainda sai muito Pacífico Sul da minha boca, cara. Até acostumar com o Texpa vai demorar. Mas o nome Texpa, ele remete a Pacífico Sul. O pá é de Pacífico Sul, né? Que fala um pouco da sua história. O grupo Texpa, eu conheci nessa transição de Ogoshi para voltar a focar em Blumenau. E o grupo Texpa é, enfim, uma empresa incrível, uma empresa, né, cara? Produtaço, empresa enxuta, organizada, bem capitalizada, gestão familiar, estruturada. A família é super séria também, né? Ali eles fazem uma divisão sensacional. O Júnior, ele é o diretor-presidente da empresa, uma mente brilhante, e a irmã dele é a pessoa por trás do produto. Então, por mais que eventualmente tenha alguma rotatividade de estilista, você nunca perde a essência do produto, porque a diretora de produto é da família, né? Então, eles são uma empresa incrível e cresceram muito nesses últimos anos. Como é que não vai crescer com aquele... O Júnior é muito acelerado, cara, né? Muito. Como é que não cresce acelerado daquele jeito? Exatamente. Eu conheci o Júnior, conheci o pai dele, na época que eles vieram até comprar uma máquina aqui em Jaraguá do Sul. Eu acabei levando eles em uma fábrica para intermediar esse negócio. E acabei conhecendo o pai deles. Praticamente os dois são iguais, né? Parecem irmãos, né? Fisicamente e no jeito de falar. O pai também é acelerado? Muito acelerado. Eu não conheço a irmã, não sabia nem que ele tinha irmã. Não, ele tem. A Sabrina é a gestora de produto lá da empresa. E o Grupo Tex é uma empresa fantástica. A gente conseguiu... O Grupo Tex ele me deu a oportunidade de aplicar algumas coisas que eu aprendi dentro da Ogoshi. Então, a gente trabalhou muito treinamento de representante, muita metodologia. A gente desenvolveu uma metodologia de prospecção e de apresentação de mostruário. Isso levou a gente ali a ter um crescimento, não sei se eu posso falar, mas um crescimento bem considerável, bem acima da média da região ali nos últimos... Trabalhei lá por quase 7 anos, foram 7 anos ininterruptos de crescimento. O Texpa, além de ele atende praticamente menino, menina, né? E ele tem uma coleção bem posicionada na linha premium, né? Na minha opinião, eu considero a linha deles linha premium. E aí é outro público também, né, cara? A gente sai lá da Cativa, que tinha produtos mais básicos, aí tu foi pro adulto, que é o Ogoshi, produto mais elaborado. Só que na Texpa tu quase que não aproveita esse teu conhecimento de loja que tu adquiriu viajando. Tem que viajar para outros tipos de lojas, outros tipos de lojistas. E muda alguma coisa, cara? O que eu vou te dizer? O produto da Texpa... Estou há 2 anos fora, né? Talvez hoje tenha mudado um pouco. Mas o produto da Texpa ele sempre foi um produto muito legal, só que ele não era um produto necessariamente caro, um produto inacessível. Porque hoje eu vi uma reportagem outro dia, não sei se foi no Globo, onde foi, que falava da renda per capita do brasileiro. Em 2012, o brasileiro tinha uma renda per capita de, não lembro exatamente o número, mas era tipo R$780. Em 2022, a renda per capita do brasileiro foi para tipo 720. Então, o brasileiro hoje ele está ganhando menos. A gente lembra lá em 2011, 2012, quando a gente estava dentro da indústria, que o lojista ele não olhava muito preço. Tudo que botava na loja vendia. Então, tem vários concorrentes de moda infantil que, na época, em 2011, 2012, já tinha conjuntos para vender na loja R$500, R$600. Hoje... Diante de tudo isso, a gente vê que talvez não caiba mais, né? E o Grupo Texpa ele sempre foi muito inteligente em manter um preço adequado para ser a marca mais cara, talvez, de uma loja popular, ou a marca mais barata de uma grande boutique, de uma grande loja. Eu acho que essa foi uma parte importante da receita do sucesso. E na época da Cativa, cara, se for ver, né? Trabalhou pessoas que seguiram quase que no mesmo ramo. Olha como foi tão boa essa faculdade, né? Porque o Luan esteve aqui também passou por essa carreira ali de promotor de 2 anos e pouco, né? Olha
como serviu de base para criar bons profissionais aquele desafio, né, cara? O Luan é um cara que eu tenho parceria até hoje, assim, e sempre que alguém me aborda para, sei lá, fazer uma entrevista ou para participar de algum processo de alguma empresa da região e eu não posso, eu sempre indico o Luan, porque é um cara que eu tenho extrema confiança. O histórico dele fala por si, né? Todas as empresas que ele passou, todas tiveram um bom case de sucesso. Ele não gosta que chame ele de menino, né, cara? Mas eu chamo de menino. Já é pai de família. Pai de família, tudo, né, cara? Mas o menino é bom, né? Não, ele é bom, ele é bom. E vocês dois são muito bons. E eu falei pra ele no podcast dele, eu falei assim, cara, é certeza que vocês vão continuar nesse crescimento de carreira a nível de ser diretor, e eu digo até talvez CEO de alguma grande empresa, né? Porque é raro quem chega num patamar que a pessoa continua querendo melhorar sempre, né? E se transformar como o melhor profissional. E quanto mais a gente sobe, mais difícil de ser bom, né? Porque a régua sobe também. A régua sobe, o conteúdo fica mais difícil. E vocês sempre estão estudando, se inovando, escutando, vindo em podcast, se desafiando também, né? Isso é muito legal pro crescimento, né, cara? Não, realmente, assim, a gente... Não sei o Luan, ele falou um pouco no podcast dele, mas a gente vê que as empresas aqui da região, que originalmente elas são familiares, estruturas familiares, muitas delas elas já vêm passando por um processo forte de profissionalização para passar para a segunda, por vezes para a terceira geração. E isso abre portas para quem não é da família, né? Então, realmente para cadeiras de diretoria, que até então eram reservadas para a família, agora se abrem para pessoas de fora, presidência, conselhos administrativos, isso são alternativas que a gente tem para um futuro breve. E eu falei do Luan, falei de você, o Roger lá da Kili também, um baita profissional. Inclusive eu estive na Kili semana passada, retrasada, ele até falou de você, ele falou, não, a gente vai fazer uma reunião com a cúpula do texto, a gente tá brincando assim, né? Mas vai Kili, Malve, vai a Lunender, vai algumas empresas aí, agora eu tô até me esquecendo, vai a Faquini, ele falou, não, convida o Mikael também, porque eu acho que vai ser legal, a gente vai debater alguns assuntos lá em Blumenau, e a gente quer reunir pessoas com a mente legal, assim, aberta a novos desafios e olhando para o futuro do têxtil, não só o atual, porque eu percebo muitas vezes que um supervisor tradicional, aquele que não almeja chegar a um cargo de CEO, muitas vezes a gente esses supervisores viajam para algumas regiões sem muito fundamento do que eles estão fazendo realmente lá. E eu acredito que essas viagens, se a gente tiver uma visão um pouco mais aberta, até como apoiando o crescimento da moda, a gente viaja para essas regiões de todo o Brasil, olhando muito as possibilidades de crescimento que tem em cada uma e as dificuldades, as dores, para trazer para a fábrica essas dores e entregar para o mercado remédios, soluções, né, para algumas dores. E fica muito nítido que alguns desses supervisores eles vão mais para fazer negócio e fechar pedido, sem esse olhar amplo para a moda, para o têxtil, para as oportunidades. Bom, primeiro ali falando do Roger, eu acho que é um puta profissional, assim, não sei se posso falar palavrão, mas falei. Já falamos. Ele é um cara que saiu da expedição da Kili, hoje é gestor nacional do Grupo Kili, que eu acho que é o principal grupo de moda infantil do Brasil. É um cara, assim, com conteúdo muito bom, ele sabe muito bem o que faz. Extremamente alinhado à cultura da empresa. Extremamente. Ele é a personificação da cultura da Kili, assim, eu acho fantástico. Inclusive, aproveitando esse teu gancho de ir para lugares e ter uma visão diferente, eu não cheguei a encontrar, mas há uns meses atrás eu fui numa feira de brinquedos em São Paulo, junto com a nossa equipe de marketing, justamente para tentar ter um olhar um pouco de fora do nosso mercado, para tentar enxergar coisas de uma forma diferente. E por coincidência o Roger estava lá. Eu acho que a gente não se encontrou porque ele foi um dia antes ou um dia depois. Mas são esforços que a gente tem feito. Na semana passada eu estava na feira de franquias em São Paulo, na feira da BF, também para entender um pouco mais de modelo de negócio, de como prestar um serviço melhor para o nosso cliente, de possibilidades. Tive a oportunidade de conversar com gente muito bacana para abrir um pouco mais a cabeça mesmo. Tem uma feira, um evento em Nova York chamado NRF, inclusive o pessoal da Fader falou aqui muito disso, o Thiago, né, e a Tamara comentaram muito sobre isso, e eles estão com um projeto lá de levar 20 ou 30
Eu recebi o convite deles para ir na eu acho missão. que você deveria muito considerar esse convite, porque tem muito a ver com isso, de abrir a mente, enxergar outros mercados, dar um boom na mente, né? Eu vou estar lá em janeiro também, acontece em janeiro, a de 2024 disse que foi muito boa. Imagina a de 2025, com tanta coisa que muda na tecnologia em um ano. Ah, muita coisa. Então muita considere coisa. o convite lá para ir. E o Sebrae também está fazendo uma parceria muito legal com os empresários, custeando algumas coisas, né? Tem um negócio bem legal que acontece por trás depois que é meio inédito para esses 20, 30 empresários que eles estão construindo lá. E tem a ver com o que a gente está falando, né? Não, a gente tem muita vontade. Faz alguns anos já que eu consumo as palestras de pós-NRF, que o pessoal do SCMC traz muito para cá, o próprio Thiago da Fader, eu participei da última, que ele trouxe a palestra também muito bacana. Porque às vezes é custoso você ir até Nova York, com o dólar batendo 5,70, mas realmente são coisas que valem muito a pena fazer. E ainda dentro do teu questionamento ali com relação a supervisores regionais de vendas, tem muita gente muito, muito boa mesmo no mercado. Mas o que a gente vê é que, assim, as pessoas elas querem, por vezes, ter o crescimento profissional, elas querem ganhar mais, elas querem almejar cargos melhores, mas muita gente não quer pagar o pedágio para isso, né? Você vê, no começo, tanto eu quanto o Luan, a gente viajava 3, 6 semanas sem voltar para casa. Porque precisava. Quando era supervisor E aproveitava a viagem, né? Aproveitava, claro. E quando era supervisor na Algosh, fiquei 2 anos praticamente só viajando, porque ou eu estava com um representante em coleção, ou eu estava viajando na fábrica. Hoje eu tenho dificuldade, às vezes, de contratar um regional de vendas. O cara não quer viajar. E é um momento profissional que você precisa estar em campo, né? Então, fica a dica ali para quem quiser seguir nessa carreira, cara. É um despertar. É esse despertar que a gente queria trazer aqui, né? Despertar dessa gestão, porque, pô, é o supervisor que faz com que o time que ele está supervisionando ou gerenciando ali, né, performe melhor. E para performar, como é que você vai instruir se você não sabe? É o que o pai do Chiquinho, que é o da Elian, ele fala, né? Como é que tu vai ensinar se você não... Como é que tu vai mandar se tu não aprendeu a fazer, né? Então, é muito disso, né? Então, cara, e daí? Vamos chegar na parte da Marisol, que eu tô ansioso, porque é outro empresário que você aprendeu bastante, né? Cara, eu tive o privilégio de responder direto pro Juliano Donini nesse 1 ano que eu fiquei ali na empresa. Eu convidei ele para participar aqui, cara, do podcast. Cara, pode ter certeza vai ser um podcast muito rico. Vai ser legal. Porque ele tem uma visão muito diferente do que a gente está acostumado. Um cara muito bem instruído, muito bem vivido. Então, sempre ele olha para as coisas de uma forma diferente daquilo que a gente está acostumado, daquele olhar tradicional. Então, a Cativa foi a empresa que me abriu as portas, a Algosh foi a empresa que foi meu grande MBA, a Texpo foi a empresa que me permitiu crescer, que me permitiu aplicar e ser visto pelo mercado, me testar, aprendi muito. E a Marisol foi uma empresa que me ensinou a olhar as coisas de uma forma completamente diferente do que a gente está acostumado. E é isso que eu venho tentando aplicar hoje na Abrange, né? Graças a Deus, os 2 sócios da Abrange são pessoas com a mente super aberta, são pessoas que deixam a gente testar, deixam a gente errar, inclusive. E isso tem nos colocado ali em outro patamar de uma forma rápida. Cara, eu dou muito valor para os joelhos ralados. Eles ensinam também, né? E às vezes a gente tem que pagar o preço de fazer tentar coisas novas para conseguir efeitos novos, né? Resultados novos. Então não tem como ter resultados novos fazendo a mesma coisa sempre. Claro, o sucesso de ontem não garante o sucesso de amanhã, né? Isso é fato. Mas quando o representante comercial está na rua e ele usa aquela mala arara, com arara e os cabidezinhos pendurados, a maioria dos representantes não faz ideia que isso foi inventado dentro da Marisol há mais de 20 anos atrás. Então foi uma inovação de agilidade de atendimento que foi construído dentro de uma empresa. Então a gente precisa valorizar essa história. As empresas, elas inventam muitas coisas que a gente, no dia a dia, acaba não sabendo de onde vieram. Não percebendo, né? E o que mudou agora na Abrange, cara, de 11 anos atrás, quando tu começou? Quais os desafios que tu está encontrando no mercado em questão de gestão? Então, cada empresa eu acho que tem a sua realidade própria, a sua cultura própria.
A Abrange, especificamente, é uma empresa que ela nasceu com um capital muito pequeno, ela nasceu muito pequena, assim como a maioria das empresas da região, e ela cresceu muito atendendo, com a marca Abrange, um canal voltado para a moda mais popular. Era aquele produto que era bom, bonito e barato. Mas esse mercado ele tem ficado cada vez mais saturado. Então a Abrange enxergou que tinha alguma dificuldade eventualmente em produto e há 3 anos atrás contratou uma gerente de produto, que inclusive trabalhou comigo no Grupo Texpa, a Gisele, uma baita profissional, para tentar fazer algumas iniciativas de mudar um pouco a cara do produto, enfim, evoluir. E o produto, naturalmente, ele foi evoluindo e acabou migrando para um outro tipo de mercado. Um mercado de moda mais intermediária. E aí a gente via que, poxa, o nome Abrange remete muito ao que a Abrange foi durante 15 anos. Então a gente precisa reestruturar. Então nessa última coleção de primavera-verão, o nome Abrange, no primeiro momento, ele sai do mercado como marca de roupa, ele continua como nome do grupo. E nascem 2 novas marcas, que são a Cintia e a Diverto, que entregaram uma taxa de crescimento, pode ter certeza, muito acima da média do mercado têxtil. E da expectativa de vocês também. E da nossa expectativa, inclusive. E num cenário complexo que tá esse 2024, né, cara? Então, o cenário, ele de fato é complexo, é desafiador. A gente percebe pelas taxas de inadimplência, a gente percebe pela dificuldade de furar a bolha, de entrar no mercado. Mas a gente vê, assim, que entendendo aquilo que a gente falou antes do bolso do brasileiro, né? Que a renda per capita do brasileiro está igual a de 10 anos atrás, só que hoje em dia o bolso do brasileiro divide com o iFood, que você citou, com o Uber, que você citou, com o streaming, que não existia. Então a gente precisa entender que o brasileiro, ele aprendeu lá em 2010, 2012 a consumir um produto melhor, ele quer esse produto, só que ele já não pode mais pagar o que pagava 10 anos atrás. E é isso que a gente vem tentando fazer com a Abrange, fazer um produto muito legal, um produto com visual bacana, mas um produto com custo acessível para esse momento de mercado do brasileiro. E é basicamente isso que tem garantido assim, o nosso sucesso, pelo menos dentro dessa coleção. E aí tu separou as equipes ou tu teve que buscar profissionais novos? A gente... Ou usou o profissional que já tem? Não, então... Quando um profissional... A Abrange tinha profissionais muito bons. Só que eram profissionais que construíram uma determinada carteira de cliente no mercado que a Abrange atuava naquele momento. É por isso que eu perguntei, porque é outra visão, né? É outro tipo de segmento. E às vezes o profissional que construiu a carteira, se o produto mudou, ele não quer sair daquela carteira. Nem tem porquê, ele tem um bom relacionamento, ele tem entrada. Demora para se construir uma carteira de clientes. Só que às vezes o produto não encaixa mais. O produto da Abrange, por vezes, em muitos clientes não encaixava mais. Então a gente deixa o representante com aquela carteira de clientes, a gente fala, olha, muito bem, você nos ajudou até hoje, mas agora vamos seguir caminho diferente, está tudo certo. E a gente parte para um outro perfil de profissional. Foi o que a gente fez, a gente trocou ali, esse 1 ano que eu estou na Abrange, mais de 60% da equipe de representantes. E se tu fosse dar um recado para os representantes que estão nos assistindo, que inclusive a gente tem um público bem legal de representantes que comentam no Instagram, comentam aqui também no YouTube, o que tu poderia falar para eles no sentido de, cara, o que as indústrias estão precisando é esse perfil de representante aqui. Seja esse cara que não vai faltar dinheiro na tua carteira. O Thiago Conser é um cara que fala, me mostra um vendedor que estuda tanto quanto um médico e eu vou te mostrar um milionário. É verdade. Que o representante comercial, assim como o meu professor falava lá 15 anos atrás na faculdade, pouco mais, realmente você ganha pelo quanto você trabalha. Isso é um fato. Só que não adianta só trabalhar bastante, você tem que trabalhar bem. Para trabalhar bem, você precisa estudar. Vender não é só relacionamento, é também, mas não é só relacionamento, você tem que ter técnica. Você tem que sempre estar validando a tua técnica. Olha a forma que se apresenta o mostruário. Olha a forma com a qual você se apresenta. Chegar num cliente para vender moda mal vestido, não dá, você não passa credibilidade. Chegar num cliente para vender moda com carro sujo ou com mostruário amassado,
Não dá. O mostruário todo bagunçado? Não dá. Então, eu diria que assim, não é difícil. Estuda um pouco, tira ali toda semana um tempinho para estudar e melhora todo dia a tua técnica. Todo dia melhora a tua técnica de prospecção, todo dia melhora a tua técnica de apresentação. Eu tenho certeza absoluta que seguindo esses 2 passos, o representante vai ganhar dinheiro. E principalmente estudar sobre pessoas, sobre relacionamento. Que é uma coisa que ninguém presta atenção, mas tudo move em cima de relacionamento, em cima de pessoas, né? Tem um livro chamado A Bíblia de Vendas, que o cara era vendedor de, acho que era seguros, e ele fala que assim, todo mundo gosta de fazer negócio com amigo. Ninguém gosta de fazer negócio com estranho. Então, se o representante consegue trabalhar o relacionamento, tem técnica para trabalhar o relacionamento também, ele vai conseguir, sem dúvida, atingir um resultado diferente, um resultado melhor. Que é uma mistura de técnica de venda, que envolve 100% relacionamento, com entender produto, com entender mercado, entender um pouco de economia também, entender um pouco de loja, de ser empresário por trás da loja, porque o representante precisa saber que o público dele, ele é um empresário. E ele, como empresário, ele tem questões de estoque, de fluxo de caixa, de time de compra. Então, precisa também ter um pouco dessa noção para você pensar como empresário para atender um empresário. Isso é. A primeira coisa quando eu vou prospectar um cliente junto com um representante, se o cliente me dá abertura, a gente procura fazer numa conversa, mais uma entrevista. Entender qual é o público dele, quais marcas ele trabalha, como é que ele trabalha, se é mais loja física, se é mais delivery, se é mais online, se é mais digital. Para a gente entender se o nosso produto também vai agregar na loja, porque vender por vender uma vez só, eu prefiro não vender. Eu prefiro estar na loja certa e criar um relacionamento para ter um LTV ali de cliente mais alto possível, né? Porque se o representante ficar limitado a chegar numa loja e a conversa dele ser: e a sua filha, como é que tá? E como é que tá o cachorro? Como é que tá? Não vai. Não vai, ele não agrega em nada, porque a gente tem que agregar com os produtos que a gente está vendendo, como também com experiências que a gente adquire com outros lojistas, né? Pô, tem dado certo a gente fazer tal cliente está ganhando dinheiro fazendo tal modelo de negócio, eu aprendi lá. Às vezes uma troca com o representante lojista, o lojista solta suas dores também. E às vezes, se o representante for muito atento, pode ser que ele tenha o remédio para aquela dor. E às vezes ele não tem esse nível de bate-papo com o cliente. Exato, porque uma coisa é fato. Se você vai prospectar um lojista e você fala: olha só, tem uma coleção muito bonita com vestido a preços bons. Cara, o lojista tá cheio disso. Ele tem fornecedor a rodo. Mas qual é a dor que aquele lojista tem naquele momento? Por isso que antes de oferecer é importante entender. Fazer um diagnóstico, perguntar. Porque como é que você vai oferecer a mesma coisa para todo mundo? Não funciona. São diversos remédios e várias dores, né? Então a gente tem que saber qual remédio entregar para cada dor. Cara, e agora? Falando um pouco de olhar para o futuro. O que o Mikael está olhando no futuro, que ele já está se preparando assim e fala: não, o meu próximo passo é olhar para esse campo aqui, que é um campo que eu quero estudar e eu vejo que o futuro vai precisar desse meu conhecimento. Eu tenho estudado muito sobre segmentação de canais, porque quando a gente vê movimentos como uma CIMED, por exemplo, querendo comprar uma Jequiti, eles não querem comprar a Jequiti por conta dos perfumes. Eles querem comprar a Jequiti por conta do canal de vendas que eles não têm. A Jequiti tem um canal de vendas de, acho que são 20 mil vendedoras porta a porta. Um canal que eles não têm. Então, o meu olhar hoje está muito voltado para canais. Como atender outros canais sem gerar conflito. Então, hoje por exemplo, eu falei que a marca Abrange ela sai do mercado no primeiro momento, porque a nossa intenção, e são coisas que nós já temos feito, é trazer a marca Abrange de volta, só que eu vou atender um canal específico, como, por exemplo, redes de loja, grandes grupos, e então eu desenvolvo uma coleção pensada nisso de forma segmentada, sem ter esse conflito de canais, que eu acho que é uma dor grande das empresas aqui da região,
quando a gente vê que a empresa ela tenta atender todos os canais da mesma maneira, com o mesmo produto, em algum lugar isso vai estourar. E com o mesmo profissional, né? E com o mesmo profissional. Esse olhar para canal é legal porque acontece o contrário também. Até o Chiquinho da Elian falou no podcast dele assim, que lá na Elian eles estão tentando fazer a empresa ser uma empresa vendável. Olhar para sua carteira e enxergar quais produtos a gente consegue aproveitar dentro dessa carteira. Vou dar um exemplo, que não é o exemplo da Elian, mas no caso da Abrange. Tu tem uma carteira também que tu pode olhar não só para outros produtos para você penetrar nesses novos mercados, mas usar o teu mercado para encaixar novos produtos, que é o contrário. De repente, você fazer uma aquisição de uma empresa de calçados, que de repente consiga aproveitar a tua própria carteira, empresa de laço de cabelo, já que a tua empresa faz produtos mais elaborados, é uma visão de canais de mercados ao contrário, né? A Marisol ela também foi pioneira nisso anos atrás, quando ela foi a empresa que introduziu calçado nas lojas de roupa. Não existia. E realmente isso também é um trabalho que dá para fazer. Hoje, já do que as lojas de roupa trabalham, a gente tem muita oportunidade. Em moda praia, em calçado, em acessórios. Inclusive também ontem a gente teve uma reunião, a gente vem exercitando ali algumas novidades ali que o mercado deve receber em breve. Se tudo correr bem, a gente vai ter algumas novidades bastante disruptivas ali para entregar. Cara, se eu fosse ler sua mão, que eu não sou leitura, não leio mãos, mas eu diria que tu vai pro ramo do adulto, cara, porque só falta isso na Abrange, cara, só falta isso. Não precisa falar, mas eu diria que não posso. Eu diria que é isso, porque é uma forma inteligente de você aproveitar a sua própria carteira. Porque se a gente falar sobre carteira, a gente tem que ter um baita de um sistema para conhecer a nossa própria carteira, porque chega num momento que o gestor já não conhece mais todos os clientes, a própria fábrica, a gente fica na mão do representante, né? Então, a gente ter essa leitura de, por exemplo, vamos dizer que você entre para o adulto, conhecer quantos dos meus clientes que são do ramo infantil também trabalham com adulto. De repente, tu já tem a base de cliente pronta para entrar com um novo produto. Então, essa leitura de carteira é muito interessante. E a gente só consegue fazer essa leitura de carteira com um sistema e uma proximidade, um sistema muito bom, né? Uma proximidade muito grande com o cliente. Porque senão essa leitura é feita através de terceiros, que são os representantes, e ela não é uma leitura 100% qualificada, vamos dizer assim. Então, como falta ferramentas assim também, né? A gente tem tentado ter um pouco mais desses dados na nossa mão através do próprio cadastro de cliente. Hoje não entra nenhum cadastro de cliente da empresa sem foto da loja, sem o representante me sinalizar quantos funcionários a loja tem, sem o representante me sinalizar a metragem aproximada da loja. Porque com base nessas coisas a gente consegue traçar um perfil, não digo ideal, mas um perfil de cliente nos quais a gente tem mais possibilidade de ter sucesso, né? Então, realmente, ter informações na mão, ter dados, e mais do que isso, usar esses dados é fundamental para qualquer empresa. Toda empresa da região, invariavelmente, ela precisa encarar também ser uma empresa de tecnologia, senão a empresa está morta. Fadada à morte. Fadada à morte, exatamente. Cara, que trajetória de carreira legal, brilhante. Eu já vejo você não parando por aqui, com certeza evoluindo, assim como eu falei com o Luan, né? São talentos que a gente vê, igual comparando com o futebol, quando a gente sabe que o jogador vai ir para a Champions League e ele vai seguir e não para por ali, vai ganhar grandes prêmios. Eu acho que tu já passou dessa fase, tu já está jogando numa Champions League, né, da vida, e eu tenho certeza que novas e brilhantes coisas vão acontecer, porque elas acontecem com profissionais bons, que é o caso de você e o caso de todo mundo que está passando aqui no Talk Têxtil. Só te desejo sucesso. Muito obrigado. E com certeza, todos esses convidados que você falou aí em a gente trazer para o Talk Têxtil, eu quero te convidar para ser meu co-host também. Prazer. E me ajudar nesses bate-papos com essa turma toda aí, cara. Com prazer. Te agradeço, então. Aproveito a oportunidade também para te agradecer mais uma vez pelo convite. Foi muito bacana. E te parabenizar mais uma vez pela atitude, pelo investimento que você fez para trazer essas histórias para cá, porque, de novo, né, a gente precisa contar um pouco mais as nossas histórias. As pessoas elas precisam saber
quais são as empresas, o que a nossa região tem feito para ser uma região de pleno emprego, uma região onde as pessoas vivem bem. Realmente tem muita gente muito boa por trás e a gente precisa mostrar. É aquele negócio que a gente fala assim, pô, faz sentido o que ele está falando. Falta lugares que a gente consiga conteúdos assim que a gente fala, pô, faz sentido o que ele está falando, vou aplicar aqui na minha empresa também. Vou observar por esse outro ponto de vista. Porque são vários pontos de vista, a gente próprio discutiu aqui alguns pontos de vista diferentes, que o pessoal de casa pode escutar e falar, não, faz sentido o que ele está falando, o que o outro está falando, e aí montar-se um conceito que todo mundo vá para frente, né, e evolua com o texto. Então... exato, e a gente, pelo menos assim, das pessoas que eu tenho mais proximidade, como o Luan, o Roger, você, são pessoas que a gente acaba trocando muita ideia e isso tem muito valor. Então eu também me coloco à disposição ali de quem estiver vendo, nos ouvindo, quiser entrar em contato comigo ali pelo Instagram, pelo LinkedIn, estamos à disposição. A ideia é crescer e aproximar o texto. Também. Show de bola. Tamo junto. Pessoal de casa, muito obrigado. Mais um convidado brilhante aqui no Talk Têxtil. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço aí.